Acordei e tinha um segundo sol no céu, mas não cheguei a olhar pessoalmente. Os noticiários e fóruns da internet estavam gritando, avisando, insistindo: não saia e não olhe para o segundo sol. A única coisa que parecia confirmar essa história absurda eram os berros esquisitos que vinham de fora de casa. Parece que algumas pessoas conseguiram tirar fotos do segundo sol. Fomos avisados no jornal que olhar para a foto ou vídeo era tranquilo, mas olhar com o olho nu daria problema. O vídeo que eu vi foi filmado de um celular, todo tremido, postado por alguém que estava filmando da janela de um apartamento, em um lugar do outro lado do mundo. A câmera apontava para o céu, e lá estava, o sol normal que todos conhecemos. Mas logo abaixo, sem chance de parecer mentira, tinha outro. A cor dele era estranha, tipo um verde escuro, em volta um arco azul pulsando, expandindo e contraindo em ritmo, tipo batida de coração. O vídeo acabou de repente. O celular caiu no chão, no carpete, e de quem estava filmando saiu um gemido baixo. A vontade de olhar para fora da minha janela era tentadora, mas tudo o que eu via na mídia falava a mesma coisa: fique dentro de casa e não olhe. Minha namorada, Alice, que tinha acordado do meu lado, começou a chorar um pouco enquanto tentava ligar para seus pais. Desde que a gente pegou o celular naquela manhã, ela tentou ligar sem parar, desesperada para falar com eles, morrendo de medo que eles já estivessem sucumbido a olhar para o segundo sol. Isso porque, em todas suas tentativas de ligação, seus pais não atenderam nenhuma. Tentei acalmá-la, dizendo que as linhas deviam estar congestionadas, cheias de gente fazendo a mesma coisa. Tá tudo bem, amor. Eu gaguejei, tentando tranquilizá-la. Ela fungou. Mas eles sempre atendem. Ela tocou na tela de novo. Eles sempre atendem. Estávamos trancados em casa há mais de 2 horas. As redes sociais explodiam com cada vez mais vídeos. Não só dos 2 sóis em si. Ninguém queria olhar para eles diretamente, mas do efeito que eles causavam lá fora. Carros batendo, pessoas correndo pelas ruas em pânico, ou só paradas olhando para cima ou em choque paradas no lugar. Algumas brigando, primeiro com socos e chutes, depois os vídeos foram ficando mais pesados. Armas, facas. Um vídeo mostrava alguém batendo em outra pessoa com um pé de cabra, enquanto quem estava por perto só ficava olhando, parado. Em casa, ainda não tínhamos ouvido tiros ecoando pela vizinhança, mas comecei a ficar preocupado que fosse só questão de tempo. Percebi, depois de ver esses vídeos, que eu estava com medo. Medo do sol. Sorte nossa, que nossa casa é tipo um covil. Cortinas escuras, paredes grossas, quase não entra luz do sol, nem num dia bom. Parecia que tinha sido feita para esse momento. Até onde sabíamos, estávamos protegidos daquelas bolas de fogo no céu. Eu estava confuso, claro, tentando entender tudo, quando os vizinhos começaram a gritar. Não dava para entender o que estavam falando, mas parecia uma briga, igual nos vídeos que vimos, gritos que viraram berros. Me atrevi a dar uma espiada lá fora, sabendo que a janela que dava para a casa dos vizinhos não estava virada para nenhum dos sóis. Para desespero da minha namorada, puxei a cortina e olhei. Na varanda estava o casal que mora do lado. O marido com um taco de beisebol na mão. Parecia que ele estava ameaçando a mulher. De novo, eu não conseguia entender as palavras, mas os dois gritavam muito alto. Tentei prestar mais atenção e cheguei a uma conclusão. Eles não estavam falando nada. Só barulho, gritos,
grunhidos, gemidos, exclamações vazias, sem nenhum significado. Em determinado momento, ele bateu nela. Várias vezes. Esmagou com o taco de beisebol. O barulho nojento da madeira batendo no osso ecoou pela varanda, rachando o crânio dela e espalhando o conteúdo numa meleca brilhante. Ele não parou por aí. Em vez de parar, continuou batendo, martelando aquela pasta molhada que um dia foi a cabeça dela. De novo e de novo. Eu congelei, fixado no horror rolando na minha frente. A ficha do que eu estava vendo foi caindo aos poucos, como água fria subindo pelas minhas pernas. Meu estômago revirou. Eu segurei a ânsia e finalmente me forcei a me afastar da janela. Assim que fiz isso, vi o homem olhar para o céu e gritar com toda a força dos pulmões: "Não eu! Não eu!" Chequei de novo as trancas das portas e me certifiquei de que o volume da TV estava baixo. Abracei minha namorada, com os braços apertados, enquanto os barulhos de caos lá fora ficavam mais altos. Em algum momento, parei de olhar o celular. Eu não conseguia mais ver as notícias. Não fazia sentido. Minha namorada, no entanto, não conseguia tirar os olhos da tela. Ela estava encolhida no sofá, com os joelhos no peito, quase nem percebendo o vômito que eu tinha expelido no pé da janela. Era o apocalipse? Uma alucinação em massa? Eu não queria saber. Tudo o que eu sabia era que onde quer que estivesse claro no mundo, o caos reinava. Mas as noites não pareciam ser muito melhores. Eu tinha visto um vídeo mais cedo de alguém na Europa, na França, eu acho. Eles estavam correndo pelas ruas à noite, filmando com o celular. Eu não entendo francês, mas o pânico na voz deles dizia tudo. A energia tinha acabado, a luz vinha do celular que balançava e tremia. Eles viraram a câmera para mostrar uma rua de paralelepípedos. Outras duas pessoas corriam do lado deles. Do nada, alguma coisa saiu correndo da escuridão, rápido, curvado, atravessou um dos corredores, pulou direto no peito de uma pessoa e a arrastou gritando para uma viela. A câmera virou para o rosto de quem estava filmando, soluçando, tremendo, enquanto atrás vinha o som inconfundível de carne sendo rasgada. O vídeo acabou ali, e eu espero que essas pessoas que estavam filmando tenham chegado em algum lugar seguro, mas não sei se esse foi o caso. Pelas próximas horas, o silêncio reinou. Só os sussurros da televisão o quebravam, suaves e distantes, mostrando novas imagens dos sóis gêmeos enquanto eles subiam no céu. Minha namorada não conseguia parar de assistir, sentada na frente da tela, parada em silêncio, esperando o celular tocar. Eu, por outro lado, estava morrendo de vontade de fazer alguma coisa. Eu precisava fazer alguma coisa. As notícias continuavam repetindo a mesma mensagem: não olhe para os sóis. Mas as postagens online estavam confusas. Alguns diziam que era seguro andar na rua desde que não olhasse para cima. Me sentindo impotente, fui sorrateiramente até a porta da frente e abri um pouco, tentando não fazer barulho, não querendo assustar minha namorada. Eu hesitei. Depois, estendi a mão para a luz do sol. No começo, parecia normal, quente como uma manhã de verão. Mas aí, senti outra coisa. Dentro do calor, bem no fundo dos meus ossos, tinha um frio lento, rastejante, que irradiava para dentro. Não na pele, mas nos músculos, na medula. Era como se meu corpo não soubesse como interpretar a luz do segundo sol. Ainda olhando para baixo, eu saí pela porta. O calor me envolveu, mas o frio dentro de mim apertou, afundou na minha barriga, nas minhas juntas, no fundo do meu estômago. Eu fechei os punhos,
A sensação estranha me dominando. A vontade de olhar para cima era imensa, forte, mas continuei com a cabeça baixa. O pânico subiu em mim. O que eu estou fazendo? Entrei de volta tão rápido quanto saí. Fechei a porta, tranquei e encostei nela, respirando fundo. Decidi não confiar mais no que a internet dizia. A sensação de frio foi embora, mas outra coisa foi junto. Eu não sei como descrever. O que quer que as pessoas estivessem falando na internet, elas estavam erradas. Não dá para ficar seguro lá fora, exposto à luz, mesmo que você não olhe para cima. Me senti vazio depois disso, como se meu corpo tivesse travado num estado de tensão extrema e não conseguisse relaxar. Como se eu estivesse andando numa piscina cheia de tubarões, cada músculo tenso, sabendo que eles estariam a um movimento de me rasgar ao meio. E aí tem o fato também de que fiquei parado vendo alguém espancar uma mulher até a morte com um taco de beisebol. Saí na rua com aquele psicopata por perto, que merda eu tava pensando? Falei pra mim mesmo que isso foi uma burrice enorme, sair desse jeito. Mas quando penso nisso agora, não tenho certeza se eu tive escolha. Eu decidi sair? Ou alguma coisa decidiu por mim? Enfim, não sei mais. Os sóis estavam chegando perto do horizonte, começando a se pôr. Ou pelo menos eu acho, porque uma tonalidade esverdeada começou a aparecer pelas cortinas. As redes sociais tinham silenciado. As notícias pararam de transmitir. Só imagens dos sóis gêmeos começando a descer. Minha namorada não tinha se mexido. Eu não tinha falado com ela desde que saí. Claro que não contei o quanto fui burro. Sentei do lado dela e a abracei. Ela não reagiu, nem sequer piscou. Eu estava começando a tremer, quando ouvi um grito. Socorro! A voz de uma mulher, bem na frente da nossa casa. Socorro! O pedido era longo e arrastado, rouco, como alguém preso numa armadilha de urso. Os gritos dela ficaram mais altos, cada um mais desesperado que o outro. Eu me afastei da minha namorada, cambaleei até a porta da frente de novo. Não abri dessa vez, claro, mas dei uma espiada pela janela. A mulher estava parada na rua, com as roupas rasgadas, como se tivesse corrido por uma cerca de arame farpado. Cortes e escoriações cobriam seu corpo. No estado seminua, ela olhava direto para o primeiro e o segundo sol. Os gritos dela subiram de tom, mais altos, mais agudos. O corpo todo tremia e o som que ela fazia ficou errado, forçado, gorgolejante, distorcido, como se seu corpo não soubesse mais como produzir um grito. Mas, de repente, parou. Alguma coisa subiu pela garganta dela. Sua mandíbula deslocou com um estalo nojento. Suas bochechas rasgaram violentamente, enquanto uma fenda se abria do queixo ao couro cabeludo. O topo da cabeça dela caiu para trás, pendurado, solto e inútil. Foi aí que um braço saiu de dentro dela. O braço era tão longo quanto deveria, cheio de tendões e escorregadio de sangue, com a pele vermelha pulsando como alguma coisa meio formada e ainda molhada. O braço subiu, lento e deliberado, de dentro da estrutura dela, desmoronando. Eu não aguentei mais olhar. Me joguei no chão, encostando o corpo todo. Eu não queria que aquilo me visse. Não queria que aquilo soubesse que eu estava ali. Os sons que se seguiram foram piores. O corpo dela rasgou e despedaçou, estourou, rachou, gorgolejou, caiu, como se alguma coisa estivesse a virando do avesso. Não sei quanto vômito ainda tinha em mim, e eu não me mexi, não conseguia me mexer. O berro da criatura, que antes era uma mulher normal, encheu o ar, subindo de tom até parecer que estava rachando o mundo no meio. Ouvi outros ecos fracos pegando o chamado do outro lado da vizinhança. Um coro de coisas que não deveriam existir.
Solucei baixinho, tentando não respirar muito alto. Depois de um tempo, a coisa lá fora foi embora. Me levantei do chão aos poucos e sentei de novo, encostado na parede, com os braços em volta dos joelhos. Nem percebi minha namorada parada na minha frente, fora do meu campo de visão, até sentir a presença dela. Aquela mudança no ar, a pressão sutil de estar sendo observado. Olhei para cima. Ela estava perfeitamente parada, em pé, na minha frente, como uma boneca colocada no lugar errado, com a cabeça levemente inclinada para trás. Seus olhos estavam fixos no teto, sem piscar, sem olhar para nada, ou talvez vendo mais do que eu jamais poderia. Foi então que ela olhou para baixo. Seus olhos estavam muito vermelhos, muito arregalados, a pele em volta esticada e crua, como se ela tivesse ficado olhando sem piscar por horas. Vasos sanguíneos se espalhavam pela parte branca de seu olho, rachando como porcelana quebrada. Ela olhou através de mim, para alguma coisa muito além de mim. Seu sorriso se alargou. A TV. Diferente do que pensei, olhar muito para os dois sóis, mesmo que pela TV, não era seguro afinal. Você não consegue ouvir? Ela disse, com a voz abafada pelos dentes cerrados. Ouvir o quê? Perguntei. Eles chamam a gente. O tom dela era calmo, quase reverente, como se estivesse descrevendo uma música que só ela conseguia ouvir. Eu tremi. Aquele mesmo barulho que a criatura fez ecoou no fundo da minha mente. Você precisa ver. Ela disse de novo, e dessa vez chegou mais perto. Os olhos dela escureceram, as pupilas sangrando em vermelho. Parecia que alguma coisa estava fervendo atrás delas. Suas lágrimas vieram em seguida, grossas, viscosas. Sangue. Desceram pelas bochechas em filetes lentos e simétricos. Ela estendeu a mão. Sua mão estava quente, confortante, o oposto daquele frio que eu tinha sentido na luz do sol. E por um momento horrível, eu me senti seguro. Ela começou a sangrar mais. Sangue pingava do nariz, das orelhas, dos cantos da boca, sorrindo. Mas ela não se importava. Logo, eu não me importei também. Olhei por cima do ombro, em direção à televisão. Os sóis estavam lá. A transmissão não tinha acabado. A câmera tinha dado um zoom no sol anormal, com a superfície pulsando em ritmo lento e hipnótico. Eu fiquei olhando. Era lindo. Uma bola derretida, uma tempestade viva, uma estrela fingindo ser um deus. E por um momento, só por um momento, eu me senti verdadeiramente, impossivelmente feliz. E assim como um olho, o sol piscou. Até a próxima. Obrigado.